Se você pudesse investir em infraestrutura sem pagar imposto de renda por apenas R$ 100, ou seja, sem a necessidade de você ter um capital muito grande. E se você quisesse desinvestir, basta vender essa cota na B3, na bolsa, ou seja, sem necessidade de D mais 30, esperar lá um tempão para resgatar. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o nosso querido Juro 11. Conheça o Juro 11. Esse vídeo não é uma recomendação para que você compre, mantenha ou venda um ativo, é apenas porque eu gosto desse ativo, eu tenho na minha carteira e você pode passar a estudá-lo, né? Bom, esse vídeo será separado em 3 partes. Primeiro, falar um pouco da gestora que cuida desse fundo, né? Parece um fundo imobiliário, né? Mas não é. Depois, falar especificamente do fundo e qual que é a estratégia que eu adotei para trazer esse fundo para dentro, para comprar e colocar na minha carteira, né? Bom, primeiro sobre a gestora. A Sparta Investimentos, ela tem, sei lá, mais de 20 anos de estrada, mas no que diz respeito a esse tipo de fundo, ela tem, sei lá, uns 5 anos para cá. E gestor é o seguinte, você tem que ouvir os podcasts em que os gestores vão lá dar entrevista, você tem que ver vídeos e você tem que confiar ou não confiar. Por quê? Porque nesse tipo de investimento, no caso de FII Infra, você dá um cheque em branco para o gestor. Então, não é que você está investindo num ativo de tijolo, não é um fundo de tijolo, em que você sabe lá que tem 5 prédios, a localização, location, você sabe, né, qual que é o mandato que o cara tem, é um mandato restrito. Esse caso desse fundo que eu vou mostrar para vocês é um fundo de gestão ativa que você dá R$ 100 ali para a Sparta escolher onde ela vai alocar, tá bom? Então, a respeito da gestora, deixa eu colocar no silencioso aqui, a respeito da gestora, você tem que conhecer ela mais de perto. Vou deixar no link na descrição o link do vídeo que o gestor, são 7 minutos, e que o gestor explica qual que é a ideia do Juro 11, né? É um vídeo bacana, mas você tem que ver. É uma gestora que tem carta de gestão, solta relatório mensal, tudo bonitinho, o que é um bom sinal, né? E eu confio nela por ter contato com podcasts, entrevistas que ela faz parte, mas cabe a você estudar a gestora para ver se você vai confiar. E confiar devagar, né? Não vai colocando lá muito dinheiro, sei lá, vou colocar 100 mil no Juro 11, não é assim que funciona. Beleza? Então esse foi o tópico 1 sobre a gestora. Sobre o fundo, eu até anotei algumas coisas aqui. Cuide-se de um fundo de renda fixa. Você fala, sério? Fundo de renda fixa comprado na B3? Exatamente, meu filho. Vivendo e aprendendo. Inclusive, a XP, quando fala sobre a Sparta, ela fala sobre os fundos de renda fixa da Sparta, ela diz o seguinte: renda fixa não leva este nome por garantir o principal investido, mas sim por ter, no momento do investimento, as regras de remuneração bem definidas. Então, a gente tem a ideia de que renda fixa é só aquela categoria específica em que o principal mais o juro acordado ele vai crescendo e não há possibilidade de perda desse principal. No caso desse conceito que eu gostei, até deixei aqui embaixo para vocês verem, a XP fala, olha, é renda fixa não por causa da garantia do principal investido, mas sim porque as regras de remuneração são bem definidas, enquanto a renda variável, a gente não sabe exatamente quanto que vai render esse título. Então eu compro lá uma ação da Americanas, eu não sei se ela vai falir, vai tender a zero, ou se ela vai valer R$ 200. Não dá para saber, né? A gente faz algumas projeções com base nos resultados passados, mas resultados passados não são garantia de retornos futuros, né? Então, trata-se de um fundo de renda fixa. Então, é um fundo que ele compra títulos de renda fixa, debêntures, né? Debêntures incentivadas. Por que incentivadas? Porque elas não pagam imposto de renda, porque o governo incentiva que as pessoas coloquem dinheiro nisso, né? Não só pessoas e grandes fundos de investimento. Então, vamos supor,
tem um fundo de investimento que tem lá 1 bilhão de previdência. Uma partezinha dele ele pode colocar alguns milhões aí nesse fundo nesse título de debênture incentivada, que é uma debênture que vai para o setor de infraestrutura, né? Então, cuide-se de um fundo de renda fixa. Por que renda fixa? Quando você compra o papel, comprou a debênture, está lá. Debênture vinculada à inflação. IPCA mais 5% ao ano. Então você sabe qual que é a renda combinada. É pegar o IPCA daquele período e mais o cupom de juros. Então, por isso que é renda fixa, porque você compra com a renda fixada. Agora, o principal, há um certo risco, né, da debênture da empresa, que é a devedora da debênture, e de certa forma não pagar. Mas a gente vai falar sobre risco um pouco mais para frente. Então, fundo de renda fixa na modalidade de condomínio fechado. Interessante, porque quando o fundo ele é um fundo listado em corretora que você tem resgate, possibilidade de resgate, ele é aberto, ocorre um fenômeno que é o seguinte: quando o mercado está numa posição negativa, como está agora o mercado de crédito privado por causa do rombo na Americanas, quando você está no mercado de baixa, começam a existir vários resgates em D mais 30 ou D mais 60, e nesse período de D mais 30, o gestor tem que fazer vendas parciais para sair de algumas posições e se tornar transformar o valor em caixa e do caixa pagar os resgates. Então, se você está num fundo como eu, por exemplo, que estou lá invisto, geralmente não vendo as minhas posições de investimento. Quando você está nesse tipo de fundo, você sofre com o resgate de outras pessoas. Pessoas que apavoram, preciso do meu dinheiro, eu coloquei R$100 aqui e agora já está valendo 90, eu vou tirar antes que vire 80. E esse monte de resgate prejudica todos os cotistas. No caso do Juro 11, é um fundo de renda fixa de condomínio fechado, ou seja, você pôs dinheiro lá, você não tem como resgatar esse valor, você só vende as cotas no secundário. Então, por exemplo, eu, Diego, tenho lá, 10 cotas. Cara, se eu quiser vender, eu não posso chegar lá, bater na porta da Sparta e falar, me dá o dinheiro de volta. Não, eu tenho que vender na B3 para que outro comprador compre. Então, não prejudica o fundo não vai ser surpreendido com uma maratona, uma avalanche de saques. Então, um fundo de renda fixa de condomínio fechado na modalidade FIC, fundo de investimento em cotas de outro fundo. Então, qual que é o problema desse? Ele paga taxa sobre taxa de gestão. Então, ele vai ter uma taxa de 1%, se eu não me engano, ao ano sobre o patrimônio, e ele vai pagar também a taxa de 0,8% do outro Sparta, que é o fundo listado. Qual que é a vantagem de ser um fundo que investe em outro fundo? Então, FIC. Esse outro fundo, o mínimo para você entrar nele é R$1.000. Então, você consegue, através do Juro 11, numa cota 10 vezes menor, comprar devagarzinho. Eu tenho R$300, eu compro. Porque se você fosse entrar num outro fundo, você teria que ter um fundo, uma aplicação mínima de R$1.000. Além da questão do saque. Se eu quiser vender o Juro 11, dentro de 3 dias o valor está comigo de novo. Agora, se eu quiser vender o outro fundo da Sparta, são 30 dias de resgate. Então, ele é um fundo de investimento em outro fundo, ou seja, taxa sobre taxa, que é ruim, né? Só que ele é de gestão ativa. Então, em vez de eu comprar um ETF ali que replica a inflação, IPCA, quero só acompanhar a inflação. Comprei lá Tesouro IPCA. Comprei um ETF que replica de gestão passiva. Eu estou dando um cheque, uma carta em branco para Sparta para que ela faça uma gestão ativa, que ela vai atrás de um lucro ainda maior. Então, eu quero inflação e ainda eu quero crescer acima da inflação, né? Então, a gestão ativa é bom por causa disso, porque os caras vão correr atrás. E qual que é o spread que eles buscam? Ou seja, qual que é a meta de rendimento? É uma meta. Um spread de 1,5, 2,5 acima dos títulos de PCA, da mesma duration. Então, vamos supor, traduzindo, Tesouro IPCA 2025. IPCA mais 5%. Esse fundo de infra,
ele tem como meta bater esse IPCA mais 5 e ainda conseguir em cima um spread de 1,5 ou 2,5, ou seja, IPCA mais 6,5 ou IPCA mais 7,5 para compensar. Porque se for para não ter risco, por exemplo, eu quero ficar sem risco, compro o IPCA do governo, o Tesouro, que na pior das hipóteses o governo vai imprimir mais moeda e vai me pagar. Então, Tesouro IPCA mais 5. Esse aqui, para chamar o investidor, ele promete ali buscar um spread de 1,5 ou 2,5 acima do IPCA. Ele tem uma taxa de 1% ao ano, igual eu falei, né, sobre o patrimônio e não sobre o mercado. Isso é interessante porque quando a taxa é sobre o mercado, podem acontecer fraudes da própria gestora tentando inflar o valor do mercado. Me parece que foi o caso lá do IRB, né? Que os caras ganhavam bônus conforme o valor da ação. Então eles foram maquiando o balanço para que o valor subisse, como de fato subiu, e eles ganhassem mais. Então, quando o valor da taxa é pelo mercado, a gestora não está preocupada com o valor intrínseco dos títulos das debêntures, ela está preocupada com a taxa de administração dela. E hoje, até o momento, esse Juro 11 fez 4 ofertas. Então, fez uma primeira distribuição, que foi o lançamento, tem um ano e pouco, e já fez mais 3, tá? Bom, então sobre o fundo, as características deles são essas. Falei um pouco da gestora, o item 2, falei pouco sobre o fundo. E agora vamos para a estratégia 3, que me levou a entrar nesse papel e que pode fazer com que você queira também entrar, tá? Bom, o FII Infra é uma estrutura feita para você investir em uma dívida privada, que eles chamam de crédito privado, mas eu prefiro chamar de dívida privada, para você lembrar do que você está investindo. Ou seja, você vai emprestar dinheiro direto para a empresa. Então, é um risco, né? Mas é um risco de calote limitado. Né? Por exemplo, o Baster tem um entendimento que se for para emprestar dinheiro para a empresa, é melhor eu ser acionista dela. De fato, o acionista, quando a empresa vai bem, ele é muito bem beneficiado, mas quando a empresa vai mal, ele é o último a saber e também não consegue sair do papel. Né? Porque, por exemplo, por que eu falo que o risco de calote é limitado em debênture? Porque numa situação que a empresa vem perdendo seus fundamentos, ou seja, ela vem derretendo, ela vem entrando prejuízo atrás de prejuízo a cada ano, ela vai, ela não dá calote nas debêntures, ela faz um follow-on, chama mais capital para dentro, ela pega a dívida no mercado e ela vai reparcelando as dívidas, pagando as mais antigas, reparcelando. Então, é dessa forma que funciona, né? Então, o risco da debênture é limitado à dívida em si, né? Aí eu peguei, até eu vou mostrar para vocês, eu peguei o caso aqui desse fundo, algumas empresas investidas. Então, nós temos aí, por exemplo, a CCR, a CEMIG, a Equatorial, então empresas do ramo de energia. Peguei também o fundo investido que tem cota mínima de R$1.000, tá lá na XP, né, com uma certa rentabilidade boa, assim, né, ele é D mais 30 mesmo, e se você olhar, a maior posição dele é em utilities, energia, né, tem também no setor agro, tem no setor de óleo e gás, mas não tem varejo, até porque ele quer na debênture incentivada, que é específica de infraestrutura. Então tá lá, geração de energia, saneamento, telecom, logística, açúcar e álcool, e é nisso que eles costumam investir. Eu até peguei 2 exemplos, a usina Sonora, que eles compraram dívida dessa usina, então antes da usina falir, com certeza eles pagam essa dívida, né? É uma dívida que você tem que ver a garantia, né? Você tem que ver o rating da empresa. Então eu peguei da Sonora e a Via Brasil, que é uma rodovia. Então veja,
Você tem que olhar as garantias, olhar o rating, mas e confiar na gestora, porque quem vai avaliar o rating daquela empresa, se ela é confiável ou não, e as garantias, profundamente, é o jurídico da gestora, é a própria gestora, né? Muita gente, por exemplo, tem entrado em Fiagro, mas o Fiagro, às vezes, é muito mais pulverizado do que o setor de infra, né? Então, você, por exemplo, você pega um Fiagro que investe em equity, ele vai investir na fazenda mesmo. Beleza, ele tem como garantia a própria terra, tranquilo. Mas o Fiagro que investe em CRA, ele pode ser muito mais pulverizado. Então, é melhor você investir num setor de infraestrutura, em empresas sólidas como essas listadas aí e tudo mais, do que você pegar um Fiagro que investe no seu Manuel da Silva lá, que é o fazendeiro, né? Então tem que ver bem essa pulverização. Em resumo, o juro 11 ele tem as seguintes vantagens: não paga imposto de renda, cota 100 e não a R$ 1.000 e paga juros mensais, tá? Tem como meta bater a inflação e dar um valor a mais do que o título público. Talvez seja uma boa para você, né? Comenta aí se você já conhecia, se você pretende investir nele, né? Eu quero dizer para vocês que eu entrei nessa posição, tenho um primeiro FIINFRA, quero conhecer um pouco mais dos FIINFRAs. Lógico que não é o meu foco é fundo imobiliário e ações, mas na parte de renda variável, né? Parte de renda fixa, cara, tem que explorar mais. O próprio FIINFRA é uma possibilidade de explorar mais isso daí. Tá certo? Abraço, até mais.